Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões assim mais transformadoras da história do Brasil, mas com uma reviravolta. Nossa análise parte de uma pergunta bem específica. E se o ouro de Minas Gerais nunca tivesse sido encontrado lá no finalzinho do século XVII? É uma premissa muito forte. O material que a gente tem em mãos é uma coleção fascinante de fichas de fatos, narrativas de história alternativa e as perspectivas de historiadores que nos permitem montar o quebra-cabeça desse outro Brasil. Aham. Nossa missão aqui é explorar essa linha do tempo alternativa em 3 etapas. Primeiro, a gente vai analisar o ponto exato da falha e o efeito dominó que isso causou na colônia e em Portugal. Depois, a gente vai ver como a ausência do ouro redesenhou a sociedade, a geografia do poder, a cultura e, finalmente, como tudo isso leva a um Brasil que, no fim das contas, nunca se torna a nação unificada que a gente conhece hoje. É uma premissa poderosa, porque o ouro não foi só uma riqueza, né? Foi tipo o motor de uma transformação sísmica em todos os sentidos. Tirar esse motor da equação obriga a gente a reexaminar tudo que veio depois, desde a nossa geografia até a nossa identidade. Exatamente. Ok, então vamos desvendar isso. Vamos nos transportar para o final do século XVII. O cenário é de crise. A economia do açúcar no Nordeste, que foi a espinha dorsal da colônia por mais de um século, está em franca decadência. Com a concorrência forte do Caribe, né? Isso, sofrendo muito com a concorrência. E lá em Portugal, a coroa está com os cofres vazios, desesperada para uma nova fonte de riqueza. É esse desespero que alimenta as expedições dos bandeirantes. E é importante a gente pintar um quadro de quem eram esses bandeirantes. Figuras como o Antônio Rodrigues Arzão ou o Manuel de Borba Gato, eles não eram heróis românticos, eram homens rudes, sabe? Forjados no isolamento do Planalto Paulista, movidos por uma mistura de ganância, espírito de aventura e, claro, pela lenda. A lenda de Sabarabuçu. Exato. A lenda de Sabarabuçu, uma serra mítica que supostamente brilhava com prata e esmeraldas. Para Portugal, eles eram uma aposta arriscada, mas era a única que restava. E na nossa história, como a gente sabe, a aposta deu certo. Entre 1693 e 1695, eles encontraram ouro. E não foi pouco, era ouro de aluvião, fácil de extrair, no leito dos rios. A notícia se espalhou como fogo e desencadeou a maior corrida do ouro da história moderna. Mas aqui está o nosso ponto de divergência. O EC? O EC. Nessa linha do tempo alternativa, eles fracassam. As expedições voltam exaustas, doentes, com as mãos vazias. Talvez encontrem um pouco de pirita, o famoso ouro de tolo, que gera aquela faísca de esperança e depois uma decepção amarga. Mas nada que justifique a exploração. A terra das Minas Gerais continua sendo uma miragem, um sertão inóspito e sem valor. O fascinante aqui é como essa única falha cria ondas de choque imediatas e, assim, devastadoras. A primeira, e mais óbvia, atinge Portugal em cheio. Sem o ouro brasileiro, Portugal se torna um reino de mãos vazias. Nossa! O reinado de Dom João V, que na nossa história foi marcado por uma opulência absurda, financiada pelo V, né? Aquele imposto de 20% de todo o ouro, ele se torna um exercício de gestão da pobreza. Aquelas obras gigantescas como o Palácio de Mafra, sem chance, simplesmente não sairiam do papel. E tem uma peça-chave aí, o famoso Tratado de Methuen, de 1703 com a Inglaterra. Na nossa história a gente costuma dizer que Portugal pagava pelos tecidos ingleses com ouro brasileiro. Sem esse ouro, o que acontece? A relação vira um desastre completo, vira uma armadilha econômica. Sem ouro para equilibrar a balança, Portugal se endivida de uma forma, assim, avassaladora para pagar por esses produtos. Na prática, o reino se torna um protetorado econômico da Grã-Bretanha, que, ironicamente, está usando essa relação comercial para financiar o início da sua Revolução Industrial. Então a gente não está financiando a indústria britânica, a gente está se afogando em dívidas. Exato. A relação de poder se inverte de forma brutal. E quando vem o catastrófico terremoto de Lisboa, em 1755, a tragédia é ainda maior.
Não existem recursos para financiar aquela reconstrução grandiosa que o Marquês de Pombal liderou. Lisboa se reergueria de forma muito mais lenta, muito mais modesta. Entendi. Então Portugal fica à deriva. E aqui na colônia, o Nordeste, que já estava em crise, sente o impacto diretamente, não é? Diretamente e de forma terrível. Sem o surgimento daquele novo e gigantesco mercado consumidor que as minas representaram, gente que precisava de carne, de cachaça, de farinha, a crise do açúcar se aprofunda. Aprofunda ainda mais. O Nordeste continua sendo o centro de uma colônia economicamente doente e estagnada. Salvador permanece a capital, mas a capital de um império decadente. E a pressão fiscal de Portugal, que agora só tem o açúcar como fonte de renda, aumenta sobre os senhores de engenho. O que gera mais tensão, imagino. Muito mais tensões sociais. Isso me faz pensar na Guerra dos Mascates, aquela briga entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Esse tipo de conflito se tornaria ainda pior. Com certeza. Aquele conflito que já foi tenso se tornaria ainda mais explosivo e talvez mais frequente. Seria o retrato de uma elite agrária falida, batendo de frente com os representantes da coroa que vinham cobrar impostos cada vez mais altos. A colônia ficaria presa nesse ciclo de estagnação e conflito. Ok. Então, o Nordeste afunda de vez, sofrendo uma pressão ainda maior de Portugal. Mas e a origem de tudo isso? A capitania de São Paulo, de onde saíram os bandeirantes, o que acontece com ela nesse cenário de fracasso? Ela definha. O movimento bandeirante perde completamente seu motor. Aqueles homens que eram vistos como desbravadores, a esperança do reino, se tornam figuras de fracasso. São Paulo se retrai, se torna um bolsão isolado no Planalto, com uma economia de subsistência quase irrelevante para a coroa. Sei. A pouca energia expansionista que ainda resta se volta lentamente não para o interior em busca de metais, mas para o sul, para os pampas, em busca de terras para criar gado. É uma expansão lenta, agrária, sem o dinamismo e a violência da corrida do ouro. Espera um pouco, isso é incrível. Se o poder nunca se move para o sul, se a riqueza nunca explode no sudeste, a estrutura da colônia fica congelada no tempo. Exato. Salvador, sem o imã do ouro para puxar o poder, se consolida como a capital eterna, a Lisboa dos trópicos, como você disse. Exatamente. E o Rio de Janeiro? Permanece uma cidade de importância secundária, um posto militar provinciano, estrategicamente importante para vigiar a costa e a Foz do Prata, mas sem nenhuma relevância política ou econômica. Nenhuma. Nenhuma. A ideia de transferir a capital para lá, que aconteceu em 1763 na nossa história, seria considerada completamente absurda. Todo o poder, toda a administração, toda a vida cultural e social da colônia continuaria concentrada em Salvador. Quer dizer que o Rio, o cartão postal do Brasil, a capital por quase 200 anos, seria basicamente irrelevante, um lugar secundário na costa. Essa é uma imagem difícil de processar. É. Mas essa concentração de poder em Salvador teria um custo social imenso. Vamos falar da escravidão. Sem dúvida. O ciclo do ouro provocou um dos maiores deslocamentos forçados de pessoas na história da humanidade. O fluxo massivo de africanos escravizados, que historicamente foi desviado para o trabalho brutal nas minas, nunca acontece nesse cenário. Então a escravidão fica. Ela permanece esmagadoramente concentrada onde sempre esteve, nos canaviais do Nordeste. O que torna a vida lá ainda mais brutal, imagino. A densidade da população escravizada deve ter atingido níveis assustadores, com uma vigilância ainda mais opressiva. Sim, e a sociedade se torna muito mais rígida, muito mais binária. De um lado o senhor, do outro o escravizado. Nas vilas mineiras, apesar de toda a brutalidade, existiam algumas raras e difíceis vias de mobilidade social. Um escravizado podia, com sorte extrema, esconder uma pepita de ouro para tentar comprar sua alforria. Havia a figura do escravo de ganho, aquele que podia realizar trabalhos na rua, como artesão ou vendedor, e ficar com uma pequena parte do lucro. Algo impensável na rigidez de um engenho de açúcar. É a sociedade que a historiadora Laura de Melo e Souza descreve na obra dela sobre os desclassificados do ouro, né? Uma massa enorme de pobres livres,
mulatos, negros libertos, que viviam nas brechas daquela sociedade mineradora. Exatamente essa. Essa sociedade complexa, cheia de nuances e tensões, simplesmente não se forma. O Brasil alternativo é socialmente mais simples e, por isso mesmo, muito mais duro. A estrutura é a da plantation e ponto final. E com essa ausência de riqueza e de complexidade social vem também o silêncio. O silêncio dos artistas e dos conspiradores. Exato. Sem a riqueza das minas, não existe patronato. Não há dinheiro para financiar o barroco mineiro. Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, filho de uma mulher escravizada, nunca teria recebido as encomendas para criar suas obras-primas. Os 12 profetas de Congonhas nunca seriam esculpidos. É um vazio cultural. Um vazio cultural e também político. A Inconfidência Mineira, de 1789, não ocorre. Pensa uma base social daquele movimento. Era uma elite letrada, filhos de mineradores que foram estudar na Europa, leram os iluministas e que estavam profundamente endividados com a coroa por causa dos impostos sobre o ouro. Essa elite simplesmente não existe. Tiradentes permanece uma figura anônima, um militar de baixa patente numa região esquecida do interior. Isso é fascinante, porque a gente tende a pensar na Inconfidência como o primeiro passo ideológico para o Brasil. Mas pelo que você está dizendo, ela foi um produto direto da economia do ouro. Sem ouro, talvez o primeiro grito de independência viesse do Nordeste, por causa da crise do açúcar. Exatamente. E seria um movimento completamente diferente. Precisamente. Seria uma revolta por desespero econômico, motivada pela fome e pelos impostos, não uma conspiração de uma elite inspirada pelo iluminismo. A cara da independência e os seus objetivos mudariam por completo. O primeiro grande grito por independência, como conhecemos, nunca é ouvido. Então, o que tudo isso significa para a ideia de Brasil? A gente chega num ponto crucial da nossa linha do tempo alternativa. 1808. Napoleão invade o Portugal e a família real precisa fugir para a colônia. Mas para onde eles vão nesse Brasil sem Sudeste? A resposta é óbvia e inevitável. Eles desembarcam no único centro de poder da colônia, Salvador. A gigantesca esquadra de Dom João ancora na Baía de Todos os Santos. Claro. É em Salvador que os portos são abertos ao comércio mundial, que o Banco do Brasil é fundado, que a imprensa régia é instalada. A capital do Império Português é estabelecida na Bahia, transformando a cidade para sempre. Imagino a tensão que isso deve ter criado. A antiga elite local, os senhores de engenho, de repente precisam dividir o espaço e o poder com a nobreza e a burocracia de uma corte europeia inteira. Uma tensão imensa. E isso levanta a questão crucial. Quando o processo de independência finalmente chega, alguns anos depois, quem a lidera e, mais importante, quem a segue? Boa pergunta. Na nossa história, o movimento foi centralizado no Sudeste, com Dom Pedro no Rio de Janeiro, usando a força econômica e política da região para garantir a unidade nacional. Aqui a dinâmica é outra. O movimento de independência é liderado pela elite baiana, que quer manter o status de centro do império e não quer voltar a ser uma simples colônia. Mas as outras regiões, como São Paulo ou Rio Grande do Sul, não teriam motivo nenhum para se unir a um império dominado pelos interesses do açúcar nordestino, que para eles não significava nada. Precisamente. A ausência de um centro de gravidade econômico e demográfico como o eixo Minas-Rio torna a fragmentação quase inevitável. O resultado mais provável não é um Brasil unificado, mas um mosaico de nações, muito semelhante ao que aconteceu com a América Espanhola. Nossa! Teríamos talvez um império do Brasil ao norte, com capital em Salvador, aristocrático, agrário, escravocrata e economicamente fraco. E ao sul? O que surgiria ali? Talvez uma República de São Paulo ou uma Federação Platina, incluindo o Rio Grande do Sul. Uma nação mais rústica, militarizada, voltada para a economia pastoril. E o vasto interior, o que seria Minas, Gerais, Goiás, Mato Grosso, permaneceria um território esquecido. Um grande vazio no mapa. É quase a imagem de um Far West brasileiro que nunca foi de fato colonizado, apenas disputado nas bordas por essas novas nações. A independência, em vez de unificar, se torna o estopim da dissolução. Isso nos leva a um século XIX e XX completamente diferentes.
O Sudeste nunca se torna um motor econômico do país. São Paulo continua sendo uma cidade provinciana. A grande migração europeia, que transformou a face do Sul e Sudeste no final do século XIX, Não acontece. não acontece em larga escala. Para que país eles viriam? Exata. O Brasil, ou melhor, os Brasis, entrariam no século XX sem indústria, sem união e sem a identidade de um país continental. A famosa política do café com leite, aquele pacto entre as elites de São Paulo e Minas que dominou a Primeira República, é uma impossibilidade histórica. Claro. E, por consequência, a ascensão de uma figura como Getúlio Vargas, que centralizou o poder e iniciou a industrialização forçada, não teria como acontecer nesse cenário fragmentado. Então, resumindo essa jornada incrível, o simples fracasso de alguns homens em encontrar um metal amarelo no leito de um rio levou a um Portugal mais pobre, a um Brasil eternamente focado no Nordeste, a uma cultura sem o brilho do barroco e, no final das contas, a fragmentação em vez da unidade. É um cenário bem sombrio, a perda de um país inteiro. Sombrio por um lado, mas a gente precisa fazer uma reflexão final mudando a perspectiva do que foi perdido. É crucial lembrar o custo humano do ciclo do ouro. O historiador Laurentino Gomes, por exemplo, estima que a corrida do ouro impulsionou a vinda forçada de mais de 1,5 milhão de africanos escravizados para o Brasil. 1,5 milhão. Eles foram submetidos a condições de trabalho terríveis, com expectativas de vida baixíssimas nas minas. Esse holocausto humano teria sido, se não evitado, drasticamente reduzido. E tem o custo ambiental também. A paisagem de Minas Gerais, que foi literalmente virada do avesso pela mineração, com rios desviados, morros inteiros demolidos, teria permanecido ecologicamente muito mais intacta. Exato. E isso nos leva àquela citação famosa e brutalmente honesta do historiador Caio Prado Júnior. Ele resumiu o legado do ciclo do ouro dizendo que ele deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. É uma frase demolidora. Ela basicamente diz que a riqueza real, aquela que gera desenvolvimento de verdade, nem ficou aqui. Ela passou por nós, pagou as dívidas de Portugal e ajudou a financiar a Revolução Industrial Britânica. Essa é a grande ironia. A maior riqueza encontrada nas Américas serviu para desenvolver outro continente. Então, a pergunta que fica é: o que foi realmente perdido e o que foi ganho nessa história alternativa? A unidade nacional foi forjada a um custo humano e ambiental que talvez ainda estejamos pagando hoje. No final, a ausência do ouro nos rouba a grandeza de um Brasil unificado, mas talvez nos poupe de parte de sua dor fundadora. Isso nos força a perguntar: o que significa ser brasileiro se a nação que conhecemos foi forjada tanto pela glória quanto por uma dor imensa?